TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver. Quero mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes. Muito obrigado, porque eu sei que nessas praças nossa audiência tem aumentado consideravelmente. Muito obrigado a todos. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, vamos fazer duas entrevistas diferentes, com assuntos que eu tenho certeza absoluta que serão do interesse da senhora, do interesse do senhor. Quero agradecer o carinho, a paciência e a audiência que a senhora e o senhor terão nessa próxima hora aqui conosco. Eu vou pedir agora um breve intervalo, é apenas 30 segundos, já voltamos. Fiquem conosco. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Vamos iniciar as nossas entrevistas de hoje conversando com um advogado previdenciarista, ou seja, especialista em direito previdenciário, ou, melhor ainda, especialista em aposentadorias, em INSS, tá? Para que os senhoras e senhores entendam um pouquinho a respeito desse assunto, que eu sei que é uma curiosidade de muita gente. Então, estou recebendo o Dr. Anderson Rocha e vamos já iniciar o nosso bate-papo aqui, pedindo para ele explicar um bicho-papão, um bicho de 7 cabeças que muitas pessoas não sabem nem o que significa essa sigla, que é BPC-Loas. Eu queria que ele explicasse um pouquinho para nós o que é o BPC-Loas, enfim. Anderson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que é o BPC-Loas? Vamos lá, inicialmente agradecendo ao convite aqui do nosso irmão Bernardo, e agradecendo a toda essa audiência. Nós estamos aqui numa situação de utilidade pública, exatamente para esclarecer. Inclusive, a gente tem um escritório em Petrópolis e um em Três Rios também. Então, quem estiver assistindo a gente também de Três Rios, muito bem-vindo e recomende aqui o canal do Bernardo. BPC-Loas, vamos começar explicando bem detalhadamente. Nós temos, no regime da Previdência Social, o regime da Seguridade Social. Então, esse é o regime que abrange todas as pessoas que fizeram recolhimentos para a Previdência. Ou seja, é o trabalhador que está com a carteira assinada, que vem recolhendo, que ele recolhe mês a mês, ou perde emprego, começa a pagar como autônomo, como MEI, ele é o segurado. Então, ele tem direito a benefícios previdenciários, porque ele fez esse pagamento anterior para receber esse tipo de benefício, seja aposentadoria por incapacidade permanente, seja auxílio doença, que hoje se chama aposentadoria por incapacidade temporária, aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, né, que depois da reforma ela unificou em aposentadoria programada. E até agora eu não falei do BPC-Loas. O BPC-Loas ele é um benefício de prestação continuada, ou seja, ele é pago mensalmente através da Lei Orgânica da Assistência Social. Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Ele é gerido pelo INSS. O INSS, como tem a expertise de fazer
toda a consulta, todo o histórico da vida contributiva, se a pessoa contribui ou não, se tem alguém na família que contribui ou não, e saber também o detalhamento da doença, se é uma doença incapacitante, ele que faz a gestão e o pagamento também, a rede de pagamento é toda atrelada ao INSS por conta disso. Então, para quem ele é direcionado? Posso dar vários exemplos aqui, mas a lei diz que é o maior de 65 anos, e aí a lei não fez uma diferenciação entre homem e mulher. É só mais velho que 65 anos. Toda outra legislação previdenciária e até beneficia um pouco mais a mulher nesse ponto. Agora, no BPC Loas, não. Tanto homem quanto mulher acima de 65 anos que não tem contribuições ou apresente um estado de miserabilidade, que hoje é interpretado pela lei como menos de 1/4 de salário mínimo por membro da família. Então, uma família, vamos para simplificar, uma família de 4 pessoas, um salário mínimo, ali existe um estado de miserabilidade. Existe uma interpretação um pouco mais extensiva nos tribunais, na jurisprudência, né, dos nossos juízes, dos nossos embargadores, que entendem que, às vezes, meio salário mínimo não é suficiente para manter uma dignidade, sair do critério de miserabilidade. Então, a pessoa, ainda que receba meio salário mínimo per capita, quer dizer, por cabeça da família, essa pessoa vai ter direito ao BPC Loas. Esse é um tipo de beneficiário. O outro tipo de beneficiário é aquele que tem a incapacidade permanente, é o que a gente chama Loas para deficiente, BPC para deficiente. Então tem o BPC para idoso, acima de 65, e o BPC para o deficiente físico, totalmente incapacitado, que ele vai ser atestado por um perito do INSS, que ele está incapacitado para qualquer exercício de função remunerada na vida comum, né? Inclusive até para menores de idade. A gente tem casos de BPC para recém-nascido. Porque recém-nascido tem algum problema ali de saúde que ele vai ficar incapacitado, então já é aquela ajuda para a mãe. Lembrando que ele é assistencial. Então são vários critérios de análise que o INSS conhece para ele fornecer esse benefício, mas não é necessário ter esse, que é uma contribuição para a pessoa ter direito. Muito bem. Anderson, eu te agradeço muito essa explicação a respeito do BPC Loas. Eu vou pedir ao sócio do seu escritório, Dr. Murilo, que te substitua aqui rapidamente para nós continuarmos o assunto com ele. Fique conosco, é apenas 30 segundos, já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Agora substituímos um jogador do time e chamamos agora o Dr. Murilo Rocha, que é sócio do Dr. Anderson Rocha no escritório de Direito Previdenciário. E vamos continuar no mesmo assunto. E o grande assunto com relação ao direito previdenciário é essa possível revisão de benefícios referentes a recolhimentos feitos no passado e não reconhecidos pelo INSS ou pela Previdência, melhor dizendo, até então. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa revisão de benefícios. Como é que ela se dá, quem tem direito, quem pode fazer, quem não pode fazer, quais são os requisitos? Fique à vontade. Ótimo. Bernardo, agradecer novamente pelo convite. Essa questão da revisão de benefício previdenciário é um assunto muito amplo, muito vasto, muito complexo, porque nós temos diversas revisões de benefícios previdenciários hoje no Brasil. Hoje o da moda, né, que a gente fala muito, é a revisão da vida toda, né?
tem saído nos jornais, né, na televisão. E vou falar um pouco sobre a revisão da vida toda e depois eu falo rapidamente sobre um pouco mais das revisões. Essa revisão da vida toda, que muitas pessoas têm procurado a gente no escritório, outros escritórios, sempre surge essa dúvida, ele é para analisar contribuições feitas de 94 para trás, que não foram utilizadas no cálculo de aposentadoria, de concessão de algum benefício previdenciário daquele contribuinte. E o porquê que antes de 94? Porque nesse período do INSS, para facilitar, e acabou prejudicando muitos contribuintes, eles acabaram pegando o tempo de contribuição dessas pessoas. Eu comecei a trabalhar em 87, começou a pegar esse período de contribuição, mas o valor das contribuições, eu recolhia sobre 10 salários, 20 salários, isso foi excluído, para facilitar o cálculo para a concessão do benefício. Porque naquela época era cruzado, cruzeiro, então Fernando Henrique preferiu que esses valores fossem anulados, então fosse utilizado apenas o tempo. Aquele tempo conta, porém as contribuições não são utilizadas para a média global para a concessão do benefício. E muita gente nos procura para isso, para fazer essa inclusão. Já é importante explicar, essa questão da revisão da vida toda já foi determinado que ela tem um prazo de prescrição de 10 anos. Então, só quem aposentou nos últimos 10 anos ainda teria direito a uma análise da revisão da vida toda. Então, se a gente está em 2023, só quem aposentou de 2013 para agora teria direito a essa análise dessa revisão da vida toda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito importante falar também. Muitas pessoas acham que assim, mas eu trabalhei antes de 94, automaticamente eu vou ter direito a melhorar o meu benefício. Não, isso tem que ter muito cuidado, né? Que a gente estava até falando um pouco antes do programa, sobre essa questão dos cálculos, né? Muita gente procura a gente no escritório, eu já fiz os cálculos, joguei na internet, achei um aplicativo que faz esses cálculos e vi que eu tenho direito a uma melhora. Isso é muito perigoso, porque a revisão da vida toda ela pode tanto melhorar o seu benefício quanto piorar o seu benefício. Opa, isso é muito importante. Quer dizer que a pessoa que pede a revisão da vida toda, que ingressa na justiça contra a Previdência Social, pode ter o seu benefício diminuído. Com certeza. Porque simplesmente ela entra com processo... Gente, muito cuidado, hein? Muito cuidado. Sim, já vimos muitos casos assim, né? Então, assim, nós, no nosso escritório, né, mas a grande maioria dos advogados dessa área, a gente tem um cuidado de ter alguém que faça um cálculo, um especialista que faça o cálculo correto, né? A gente, no nosso escritório, já cansamos de falar para os nossos clientes, não vamos entrar, porque se você for entrar com esse processo, você vai ter um prejuízo o seu benefício foi concedido um valor até maior, porque às vezes o INSS erra para cima também, pode acontecer. E já vimos muito isso acontecer. Por quê? Geralmente, né, exemplificando para ficar mais fácil, quando você começa a sua carreira profissional, geralmente você começa ganhando menos. Pouco. Então você começa ganhando um salário e meio, e depois você vai progredindo na sua carreira, vai virando supervisor, um gerente, e aí começa a aumentar suas contribuições. Então não é todo mundo que antes de 94 teve boas contribuições que vão fazer o seu benefício melhorar, né? São até poucas possibilidades. Então, assim, muito cuidado com a questão da revisão da vida toda, quem está procurando esse tipo de revisão, porque tem que ter esse cuidado. Fazer um cálculo prévio, ver se vai majorar ou não. Tivemos muitos casos de sucesso, né, que as pessoas realmente tiveram direito, mas tem que tomar cuidado, né, porque geralmente essas ações são aquelas ações da moda, né, o pessoal procura ação do fundo de garantia, são ações do momento. Então, a revisão da vida toda é a ação do momento, muita gente tem procurado, mas tem que tomar esse cuidado prévio, né, de calcular para ver se você vai ter direito ou não, porque pode prejudicar o seu benefício. Observando o que você falou, que é necessário a contratação de um perito para examinar esses cálculos, refazer esses cálculos, buscar uma maneira de atualizar os valores do passado que não foram considerados, eu te pergunto o seguinte, isso tem um custo que a pessoa tem que pagar previamente, é óbvio. Né? Esse custo hoje fica em quanto? Assim, depende de cada perito, né? Assim, em média. Pelo perito que a gente trabalha, que faz o nosso cálculo, geralmente ele cobra R$2.000. Mas assim, pode até aparecer um valor alto, mas quando você olha o trabalho, eu já vi o trabalho, você tem que pegar mês a mês, lá de 83, pegar mês, converter para cruzeiro, com juro, taxas diferentes, aí vai, agosto de 87,
faz a conversão. E depois agosto de 88, setembro de 87, outubro de 87, e vai fazendo um a um, com correção. Então, realmente, acaba ficando um valor, mas assim, é uma proteção que a pessoa tem. Importante, nós tenho certeza que ficou uma dúvida nos nossos telespectadores. Esses R$2.000, eles podem ser parcelados? Pode, né? Pelo menos assim, o perito que trabalha no nosso escritório, ele parcela, né? Porque a gente tem... Em quantas vezes? Acho que até em 4 vezes ele acaba parcelando lá pra gente, no nosso escritório. Porque assim, é um trabalho muito complicado. Na grande maioria dos nossos processos, quando a gente faz, né, pelo menos no nosso escritório, a gente não tem nenhuma cobrança antes. E, inclusive, esse perito trabalha com a gente em todos os processos. Para calcular cálculo de atrasados, para conceder uma aposentadoria, se a aposentadoria está no valor correto. Então, ele todo faz esses cálculos. Mas aí a demanda aumentou muito nessa questão da revisão da vida toda, e é um dos maiores trabalhos para cálculo que a gente verificou, né? Essa da revisão da vida toda. Então, acaba que ele cobra antecipadamente, e nem é funcionário nosso, ele é um parceiro que a gente tem no escritório, que aí ele acaba cobrando, porque a demanda para a equipe dele é uma consultoria. Grande. É uma consultoria. Murilo, eu quero te agradecer a tua vinda aqui, teus esclarecimentos. Tenho certeza que ajudaram muito a senhora e o senhor com relação a esse particular. E eu queria que você deixasse o endereço e o telefone do seu escritório aqui em Petrópolis, o endereço e o telefone do seu escritório em Três Rios. Pode fazer propaganda, porque aqui é uma propaganda gratuita que dá resultado. Fica à vontade. Deixa eu te pedir, Bernardo, infelizmente eu não vou poder fazer isso, porque a OAB nos proíbe. A OAB ela tem umas restrições legais que nos proíbem de fazer isso. A gente pode dar entrevista, etc., mas a gente não pode deixar telefone de contato, nada disso. Infelizmente, é uma regra muito antiquada da OAB. Mas se você tem um Instagram, um Facebook, alguma coisa assim? Pode procurar a gente no escritório Rocha Faria, né? E deixar o contato também, o seu, né? Quem tiver interesse em tirar algum esclarecimento, alguma coisa que falte, pode te procurar e você manda pra gente, que a gente vai ficar aberto para tirar dúvida. Mas, infelizmente, a gente tem essa proibição legal, não podemos. É uma regra bem antiquada da OAB, mas a gente não pode. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. 30 segundos, já voltamos. Fiquem conosco. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. E voltamos. Conforme eu falei, era rapidinho, 30 segundos, já estamos de volta. E agora, vamos bater um papo com uma figura já carimbada aqui no nosso programa. Figura que volta e meia visita aqui no nosso programa, porque é um bate-papo muito agradável com uma pessoa muito inteligente. Eu estou falando do vereador Mauro Peralta. Doutor Mauro Peralta, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no nosso programa. E de imediato já vou chutando a bola para o senhor se defender lá, que é o seguinte, o assunto do momento, transporte público. Tivemos esse problema aí essa semana passada, Cascatinha e Petroíta, cujos ônibus na garagem pegaram fogo. As especulações são muitas com relação a isso. Nós não vamos entrar nesse particular. Nós vamos analisar uma série de aspectos do transporte público de Petrópolis. E, primeiramente, eu queria, já de imediato, contestar uma defesa que muitas pessoas vêm fazendo, que é do subsídio ao transporte público. Eu quero dizer o seguinte: permissão e concessão cedidas pelo governo municipal, estadual ou federal não pode ter subsídios públicos. Primeiro, não há qualquer garantia de melhora do serviço. Até porque, estando pagos as tarifas dos idosos e dos estudantes, por que o proprietário de empresa de ônibus vai melhorar a qualidade do serviço? Isso me parece uma coisa bastante lógica, que só isso bastaria para deixar
os que fazem a defesa do subsídio ao transporte público cair por terra essa defesa. Segunda coisa, com certeza absoluta vai aumentar o tempo de vida dos ônibus. O empresário vai deixar de ter interesse em correr atrás, em batalhar, em aumentar o número de usuários, em querer ganhar mais dinheiro, porque ele vai estar sendo subsidiado. Terceiro, mais uma vez a CETRANSPETRO vai ter uma vitória, porque ela sempre defendeu esse subsídio, que eu sou frontalmente contrário, como os senhores estão percebendo. Eu queria escutar a opinião do Dr. Mauro com relação a isso, nem tanto como vereador, até mais como cidadão petropolitano, sabe? Porque hoje pagamos a tarifa mais cara do Estado se nós compararmos trecho percorrido, quilômetro percorrido versus tarifa. Mas eu queria que o Dr. Mauro falasse a opinião dele primeiro a respeito do subsídio. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, muito gentil, né? Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, pensei que eu viesse falar aqui sobre saúde. E vai. Mas como o Bernardo não gosta muito de mim, ele botou logo uma bomba atômica, só que eu estou muito perto dele, se explodir, morrem os dois juntos. Mas após os agradecimentos, eu gostaria que você dividisse as perguntas, porque eu sou idoso, então uma de cada vez, senão eu esqueço. Não é nenhuma pergunta, é a sua posição, a sua opinião a respeito da criação desse subsídio, que quem criou aqui em Petrópolis foi o Ingo Ramos quando era prefeito. Vamos devagar. O subsídio ele existe em muitos lugares. Número 1. Número 2. Você recebe subsídio também do governo federal, porque no governo Bolsonaro passou-se a subsidiar os idosos. Número 3. Agora, o serviço de transporte público, que é um serviço de utilidade imprescindível, né, ele tem concorrência. Ele tem concorrência do Uber, ele tem concorrência do 99, e agora vai ter uma concorrência melhor ainda, porque já tem plataformas brasileiras criadas, já tem registrada na CPTrans uma plataforma aqui para Petrópolis, onde os motoristas não vão ser tão usurpados pelo Uber como são, pagam 40% para o Uber e ficam com a menor taxa. Então, tendo uma plataforma brasileira e uma plataforma registrada em Petrópolis, você terá mais recursos para os motoristas de Uber. Vou responder também para o senhor uma pergunta. Se eu vier da 24 de maio, 2 quilômetros, para o centro da cidade, eu pago o mesmo preço do que eu pago na posse. Se eu vier de Uber, 4 pessoas da 24 de maio, ou 2 pessoas da 24 de maio para o centro da cidade, eu pergunto para o senhor, sai mais barato vir de Uber, que me para em qualquer lugar que eu tiver, ou mais barato de ônibus? Sai mais barato de Uber. Consequentemente, teoricamente, mesmo com o aumento da nossa população, a gente vai ter uma diminuição do público pagante. Quanto à idade dos ônibus, eu fiz uma lei, na verdade, nada mais do que uma cópia, porque já havia essa indicação do falecido vereador Márcio Muniz, sobre a colocação atrás dos ônibus da idade deles, porque o senhor sabe que era 7 anos e aumentou para 11 anos. Mas nós temos ônibus da Petroita e da Cascatinha, antes do incêndio, com 15 anos, 16 anos, 14 anos. O prefeito não regulamentou a lei. Então, a CPTrans não cobra. Por que o prefeito não regulamenta a lei? Eu vou ter que entrar no Ministério Público para obrigar o prefeito a regulamentar uma lei que eu fiz da idade dos ônibus? Porque a resposta que eu recebi da CPTrans é que ela não obrigou, porque não foi regulamentada pela prefeitura. Então tem muitos erros. Outra condição também. Quantos ônibus a gente tem circulando na avenida com o trânsito, tornando o trânsito caótico? Não seria melhor que aquele programa que foi desenvolvido há anos atrás de ter as estações de transbordo, que alguns chamam de transtorno, porque não funcionaram de modo adequado, para retirar os ônibus do centro da cidade? Então existem inúmeros questionamentos
que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre eles. Mas como ele disse que eu posso falar como cidadão e eu tenho também o direito de falar como vereador, eu espero que muita gente traga indicações para a gente, para que a gente possa cobrar do prefeito. O próprio Bernardo Rossi antes disse que antigamente existia uma lei que obrigava o ensino de trânsito, né, nas escolas. E no próprio governo Bom Tempo. Então eu vou fazer na terça-feira uma indicação para que volte antigamente, porque o filho estudando, né? O pai passa no sinal, o filho, pai, que isso? O sinal vai ter que parar. A faixa de pedestre, a prioridade é do pedestre. Consequentemente, a gente diminui os acidentes na cidade. Então, essa indicação de ecologia, o senhor pode ter certeza que será feita. Agora, se o prefeito vai cumprir ou não, aí é outro esquema. Ele que fez, ele que retirou? Mas agora, quem sabe, sabe, né? Ele cumpre de novo. Vamos pedir. Deixa eu só explicar à senhora e ao senhor do que se trata. É uma disciplina para todas as escolas municipais, obrigatória em todas as escolas municipais, uma disciplina de educação para o trânsito e ecologia. E é essa parte ambiental de ensinar as crianças com relação ao plantio de árvores e preservação da nossa área verde. Doutor Mauro, o senhor não quer falar sobre trânsito e transporte? Não, eu vou lhe dar uma folga. Vamos falar daquilo que o senhor gosta, que é saúde. Eu recentemente escutei uma entrevista do senhor falando que nós temos excessos de porta de entrada, né? Ou seja, excessos de UPAs e ainda mal colocadas, mal paradas, local inapropriado para as UPAs, que a do centro não deveria estar onde está, tampouco aquela lá do Itamaraty. Eu tenho pensado muito a respeito disso e eu acho que diminuir as portas de entrada, e essa é uma ideia minha, tá? Vai faltar coragem a um prefeito para fazer isso. Por quê? Abrir, você abre mais uma aqui no Alto da Serra, mais uma na Independência, mais uma no Quitandinha, mas fechar, a população vai berrar. Vai berrar. Sabe? Então tem certas coisas que eu não vejo com muita facilidade. O que o senhor me diz a respeito disso? Olha, antes de responder ao senhor, eu vou dizer que no trânsito também, se o senhor for daqui até São José do Rio Preto, o senhor passa por 52 quebra-molas. É verdade. Aí o que acontece com o ônibus? Ele vai quebrar mais rapidamente. O que acontece com o tempo da viagem? O tempo da viagem vai aumentar. Então eu vou precisar de mais ônibus. E na famigerada planilha, ele vai colocar lá, ó, quero mais dinheiro, porque tem quebra-mola espalhado na cidade inteira. Quero mais dinheiro, porque as viagens demoram mais e eu sou obrigado, portanto, a ter mais motoristas e eu tenho que ter mais gasto de óleo diesel e eu tenho que ter mais ônibus por causa disso. Então, existe uma série de problemas. E o senhor tem um meio de comunicação na mão. Eu gostaria de perguntar para o senhor, antes de entrar na área, quantos engenheiros de tráfego o senhor conhece que existe na CPTrans? Bom, na CPTrans não tem nenhum engenheiro de tráfego de trânsito, tá? Mas eu vou mais adiante. Eu já tive a oportunidade de conversar com o atual prefeito, não nesse último mandato dele, mandatos anteriores, conversar dizendo que eu não entendia essa quantidade imensa de quebra-molas na cidade. Sabe? Aqueles quebra-molas da Rua do Imperador, um absurdo, porque já está tudo destruído. Em alguns lugares está mais alto, em outros está mais baixo e tal. A ideia do prefeito, quando fez a reforma do centro, era nivelar a calçada de um lado ao outro para cadeirantes. Só que isso nunca funcionou a bem da verdade. De boas intenções, o inferno está cheio.
Então essa quantidade toda de quebra-molas é um absurdo. Um absurdo, concordo, plenamente. Há um desgaste maior, há uma retenção, um desgaste maior da frota, há uma retenção maior do trânsito, enfim. Sabe? Mas, essa é uma posição, não sei se eu lhe respondi, mas vamos entrar para a saúde. Vamos lá. Teria um prefeito com coragem suficiente para diminuir as portas de entrada na cidade? Olha, eu não posso lhe responder se teria um prefeito. Uma vez eu tentei ser candidato a prefeito, morri na praia no dia seguinte. Eu acho que um prefeito tem que fazer isso. Porque se você tivesse em Cuba, Venezuela, Rússia, China, Coreia do Norte, você seria fuzilado se você fizesse um posto de atendimento de urgência a 2 quilômetros do outro. Então você tem o Leônidas Sampaio no Alto da Serra, aí você anda menos de 3 quilômetros, tem a UPA da Maloca, que está fechada lá por causa da barreira que caiu, aí você anda mais 2 quilômetros, você tem o Hospital Municipal Nelson de Saerpe, aí você anda mais 4,5 quilômetros, você tem a UPA de Cascatinha, aí você anda mais 2,5 quilômetros, você tem o Alcides Carneiro, aí você anda mais 7 quilômetros e você tem a UPA de Itaipava. Sem contar as urgências de Pedro do Rio e Posse. E você sabia, né? Petrópolis, com 300 mil habitantes, só comporta pelo Ministério da Saúde 2 UPAs. Então, o que é comporta? Só tem financiamento para 2 UPAs. A UPA de Itaipava não tem financiamento. Não, foi aberta sem financiamento. Por uma liberalidade do Estado, recebe R$400 mil por mês, mas pode ser cortado a todo momento. E custa mais de R$1 milhão. Um médico ganha R$2.600 de salário. Aí, vamos à urgência. Será que Petrópolis tem número de urgências suficiente para encher todas essas urgências? Não, não tem. Elas estão repletas por uma razão muito simples, que a medicina de família, de estratégia da família, dos postos de saúde, não funciona. O sistema de referência e contra-referência não funciona. E eu repasso a pergunta para o senhor. Se eu tenho só 3 urgências, que são mais do que necessárias, me sobraria muito dinheiro para eu remunerar melhor os médicos, os enfermeiros e a todos que lá trabalham, e para o atendimento ser melhor. Então, o que adianta eu tenho 6 atendimentos de urgência, um não tem pediatria, o outro não tem ortopedia, o outro não opera, o outro não tem tomógrafo, eu tenho que botar na ambulância a pessoa, vai no hospital, faz a tomografia, volta, risco de acidente, demora e um monte de percalços no caminho. Será que isso é uma verdadeira medicina ou não? Será que eu tenho que ter braço forte? O braço forte não é só na área da saúde. Eu faço uma outra questionamento voltando para o transporte, porque transporte também é saúde. Tá? Você vai no Fragoso, na Estrada da Saudade, no Ventura, vai na Luz Pellegrini, na Estrada da Saudade, o ônibus não consegue fazer o virador porque tem carro parado. Então, se você é prefeito, se você é o diretor da CPTrans, vai lá e bota 1 semana de aviso, ó. Não pare o seu carro prejudicando o trânsito ou nos viradouros para prejudicar toda a população, porque eu vou rebocar. E eu rebocaria todos eles em 1 semana, não me importando com o desgaste, porque o desgaste vai ser com meia dúzia, que age de maneira errada. E a grande parte da população passaria a te aplaudir de pé. Eu fui no dia 1º de maio, atender um paciente na rua Silvino Rodrigo dos Santos, que é uma entrada à direita no Ventura, falei, não vou nem subir para o Ventura, que vou subir pelo Fragoso, mesmo sendo muito mais longe. Peguei o ônibus da Cascatinha na frente, tive que voltar de marcha ré, mesmo eu sendo braço duro, apavorado, com medo de cair no lado, no precipício, ou batendo no morro, porque o ônibus não dá para passar, porque tinha um monte de carro parado irregularmente. As pessoas compram carro, não tem local onde botar, não tem garagem, e que se dane o mundo, porque eu não me chamo Raimundo.
Então, com isso também, o senhor aumenta o preço da passagem, porque o ônibus demora mais, porque o indivíduo para o carro dele de modo errado. Do mesmo modo, se eu fizer um posto de saúde que tenha pediatria, que tenha cirurgia, que funcione realmente, eu vou, a longo prazo, a população vai bater palma para mim. Mas o senhor acabou de dizer, se eu abro um posto de saúde no alto do morro, depois a população não deixa eu fechar. Não deixa. Tá? Eu tenho que ter muita explicação, muita palestra e mostrar para eles que eu, botando o posto de saúde embaixo, facilito a todo mundo ir lá. Agora, o Ministério Público aprova essa ideia de ter menos portas de entradas. A UERJ já fez um trabalho há muito tempo sobre isso. O Conselho de Saúde já aprovou a mudança a diminuição de postos de saúde. Agora existe a mudança política, as pessoas quererem governar para todos. Existe a necessidade de ser um prefeito estadista, que pense no futuro. Falam muito mal do Paulo Ratti, mas o Paulo Ratti foi um estadista, ele duplicou a Barão do Rio Branco, ele duplicou o Bingham e só não duplicou a Washington Luiz porque não teve tempo. Agora colocou uma estação de tratamento de esgoto, atrapalhando a duplicação da Washington Luiz. Quanto que isso hoje não atrapalha o nosso trânsito? Quanto que isso hoje não faz aumentar o preço das passagens? Do mesmo modo, eu tenho que ser estadista para pensar no futuro. Eu tenho que pensar logisticamente, eu tenho que pensar na saúde, eu tenho que pensar no transporte, eu tenho que pensar na educação, com essa indicação que o senhor fez, para transformar Petrópolis numa cidade diferente que já é. Nós hoje ganhamos um grande número de moradores idosos que fogem da violência do Rio de Janeiro. Hoje o secretário tem um metro quadrado mais caro da cidade de Petrópolis e tudo é englobado, até o turismo, já que a gente não vai ter mais indústria e nossa indústria vai ser o turismo. Mas aí nós vamos ter que fazer 50 programas. Doutor Mauro, deixa eu interromper um minutinho, que eu preciso pedir mais um breve intervalo comercial. Em apenas 30 segundos já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Estamos de volta, como eu falei, bastante rápido. Doutor Mauro, vai ficar ruim para os médicos daqui para frente. Porque o médico no município ganha R$ 2.600 e o governo federal aprovou um piso para a enfermagem que praticamente é o dobro do que ganha um médico em Petrópolis. Como é que o médico do município vai se sentir quando a enfermeira dele ganha mais do que ele? Como é que fica o estado de espírito desses médicos? Bom, primeiro, eu sou favorável à meritocracia. Segundo, nós não estamos num país totalitário, embora o Supremo Tribunal Federal acho que vai querer fazer, porque o PL das fake news, né, já fez que a gente perdesse a instalação da inteligência artificial do Google, né, o BART. Nós somos um dos 13 países que ficaram fora da inteligência do BART, da inteligência artificial. E vou te dar o nome desses países. Venezuela, Cuba, Índia, China, Rússia, Venezuela, Cuba. Agora, a minha idade está fazendo eu esquecer os outros, mas são todos totalitários, não é? E nós estamos junto a eles. Grande vitória, né, do careca lá do Supremo Tribunal Federal. Mas como eu estou idoso, falou dos médicos.
Ora, o médico estuda 6 anos e faz mais 2, 3 ou até 5 anos de residência. Se for cirurgia plástica, 5 anos. E as menores pós-graduações, 2 anos e 3, em tempo integral. Faculdade de Medicina cobra, aqui de Petrópolis, R$ 9.400 por mês de mensalidade. Inclusive, ela não dá nada em custeio para o município. Isso é outro assunto que o prefeito tem que ter mão de ferro e dizer: eu não quero que faça obra, eu quero custeio para pagar. E a gente vai pedir isonomia aos enfermeiros. Mas eu estou colocando na LDO, que qualquer população pode fazer emendas à LDO. Acaba dia 19 agora de maio. Eu estou excluindo na LDO os médicos dos demais profissionais de saúde do município, porque todos ganham igual, todos ganham mal. Mas você tem cursos que demandam 4 anos em meio expediente. Assistente social é 4 anos em meio expediente, a enfermagem é 4 anos em meio expediente, e o médico é 6 anos em expediente total, mais a residência e a pós-graduação. Então, vai ao prefeito, espero que o prefeito não vete, né? Eu já fiz esse projeto antes e a Câmara de Vereadores, o prefeito Ingo vetou e a Câmara de Vereadores manteve o veto. Na verdade, eu pedi de 14-1, só eu mantive, eles encheram o plenário de enfermeiros, de outros, mas eu mantive lá meu voto. Eu não estou aqui, se eu não tiver que ser reeleito e tudo, não tem problema nenhum. Eu continuo médico e continuo cidadão de Petrópolis, nascido no Hospital Santa Teresa. Então, eu não me importo com o que fale. Eu sou favorável a melhorar o sistema de trânsito rebocando o carro parado errado, tolerância zero, igual teve em Nova York. Eu sou favorável a diminuir as portas de entrada, porque a gente não tem que ficar com esse monte de portas de entrada. E a única coisa que eu sou contra o senhor é que não vai haver jeito se não tiver subsídio. E olha que eu sou totalmente contra todo subsídio, porque eu sigo a escola austríaca de economia, que diz que todo imposto é roubo, porque o imposto você não paga porque quer, você paga porque te obrigam a pagar. Agora, quando você paga um imposto para ter saúde e é obrigado a ter um plano de saúde particular, quando você paga um imposto que é para ter educação e é obrigado a pagar a educação de modo particular, quando você paga imposto no feijão, no arroz, que é um imposto extremamente mau, porque pune as classes mais desfavorecidas, eu tenho que ser cada vez mais favorável à escola austríaca de dizer que imposto é roubo. Eu tenho que pagar imposto e tenho que ter a volta do imposto. E o prefeito vai ser obrigado, ele como médico, a gente já conversou, a encontrar uma solução para esse problema. Que espero que essa solução seja a exclusão e não penduricalho de dar gratificação para isso, gratificação para aquilo, e quando chegar na aposentadoria, o médico vai ter que trabalhar até 80, 90 anos, como a gente vê aqui. Embora, para você ser médico, o principal requisito é gostar dos outros. Eu, por exemplo, estou aposentado, mas eu não consigo parar de trabalhar. Eu acho que se eu ficar em casa, eu vou morrer. E todo mundo é assim, o homem tem que trabalhar até morrer. O senhor está aposentado também e continua trabalhando e faz os programas com prazer. Então, eu vou chegar lá na televisão e dizer, televisão, não precisa pagar o Bernardo, que eu acho que ele nem recebe. O senhor tem que cobrar do Bernardo porque ele faz o programa com prazer. Sabe o que é a propósito disso? Quer dizer, fugindo, inclusive, do nosso assunto, eu já tive a oportunidade de comentar isso com outras pessoas na televisão. Eu diria para você o seguinte, em função da cidade de Petrópolis ser um campo de trabalho bastante diminuto, nesse particular, principalmente para o jornalismo, as pessoas fazem muita coisa aqui na televisão por pouco dinheiro ou por nada, absolutamente nada. Mas é o prazer de fazer a coisa, conforme mesmo você disse. Mas eu queria ir mais adiante. Nós temos um problema sério aqui em Petrópolis, bastante sério, na área da saúde, que é a ausência de psiquiatras para a população.
É claro que isso é motivado por um salário de R$ 2.600, qual o psiquiatra que quer. Né? O senhor falou em isonomia com a enfermagem, médicos e enfermeiros passando a receber a mesma coisa. Também acho que não é bem por aí o caminho, porque ainda assim fica muito aquém do que um médico deveria ganhar. Queria que o senhor comentasse isso, principalmente essa parte psiquiátrica. Olha, o senhor tocou numa ferida. A psiquiatria hoje é o pior problema de saúde enfrentado pelos nossos governantes. Tá? Infelizmente, a gente tem uma máquina inchada, com o que faz que exista uma dificuldade de você conseguir os psiquiatras. Agora, você tem dificuldade até de conseguir secretário também na nossa cidade, porque o salário dos secretários do município são muito aquém daquilo que eles deveriam ganhar. E eu já tentei pela Câmara até aumentar o salário dos secretários, mas isso necessita de um projeto de gabinete do prefeito para vir para cá. O prefeito tem que assumir o desgaste e mandar para melhorar o salário dos seus secretários, porque é uma necessidade. Para você ter uma ideia, a psiquiatria funciona no pronto-socorro misturado, homem e mulher. Totalmente indigno, e se fosse uma entidade particular, já teria sido fechada pela vigilância sanitária, pelo CREMERGE, por quem tivesse esse poder. E a gente não pode, nem como vereador, ir lá exigir o fechamento, porque vai botar onde? Agora, o Ministério de Saúde teve a ousadia, de ser um técnico, de proibir os hospitais psiquiátricos de funcionário. Eles não sabem nem o que é psiquiatria. Eles querem colocar os pacientes num hospital geral. Eu quero ver a população deixar botar uma pessoa que tenta contar a vida dos outros e tudo junto de um hospital geral. Isso vai causar vai represar os pacientes do pronto-socorro, do leito de 72 horas, e vão para onde depois? Além do mais... Aliás, a propósito disso, o que houve com o Hospital Santa Mônica? Que foi fechado, está fechando? O Hospital Santa Mônica é uma briga do antigo proprietário que vendeu e não recebeu do novo proprietário, e hoje foi recuperado pelo antigo proprietário na justiça. É o mesmo que causou problemas no Hospital Clínico de Correias, que também criou lá E que está com problema no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Esse mesmo, tá? Mas isso a justiça já vai resolver, há boatos de prisão e tudo, mas no Brasil tudo é difícil de acontecer. Mas existe essa decisão do Ministério da Saúde de fechamento dos hospitais psiquiátricos. Isso vai causar um outro problema. Mas a sua pergunta foi para que eu respondesse. Eu respondo. As residências terapêuticas deveriam substituir os hospitais psiquiátricos naqueles pacientes crônicos. Só que nós, em Petrópolis, não temos nem 1/3 daquelas que deveriam ser colocadas. E elas teriam que ser gerenciadas, referenciadas para um psiquiatra. Aí eu respondo com a sua própria indagação. Qual psiquiatra vai aceitar trabalhar pelo salário que a prefeitura paga? Mesmo que eles deem um penduricalho, deem uma gratificação, nenhum. E muita gente procura neurologista quando deveria procurar psiquiatra. Mas nós também não temos neurologista no sistema em condições de atendimento. Como a gente tem 2 reumatologistas para atender 300 mil habitantes. Inclusive, eu fiz uma emenda do orçamento impositivo para o grupagem, mas até hoje ela não foi liberada, para que a gente, pelo menos na parte de reumatologia, tivesse um atendimento melhor. Os CAPs funcionam com poucos psiquiatras. Uma consulta psiquiátrica, ela leva mais tempo, às vezes, que uma consulta clínica. Você tem que deixar o paciente contar. Você não consegue formar um diagnóstico psiquiátrico numa consulta. Você precisa ter várias consultas para ter. Ainda temos um outro óbice depois, os remédios. Hoje a gente tem remédio que controla surtos esquizofrênicos rapidamente, o aripiprazol, por exemplo, mas é caro para você ter.
Então esse remédio vai ter que ser fornecido pelo Ministério da Saúde, pelas prefeituras. E se você for para a saúde... Doutor Moro, eu vou me muita interromper coisa. mais uma vez para ir mais à frente. Eu mesmo vejo, porque a partir do momento que eu fiquei nessa situação de cadeira de rodas, e eu preciso de fisioterapia, eu vejo o seguinte: não existe em Petrópolis clínicas de fisioterapia para atender o INSS. Tem uma da Estácio de Sá, dos alunos da Estácio de Sá, uma outra da UCP, superlotadas com uma imensa lista de esperas. E ainda ficam de férias, fecham nas férias. Exatamente. E não só isso. Quem precisa de um fisioterapeuta tem que pagar de forma particular. É muito complicado para muita gente e para a população necessitada. Até porque, eu agora que estou nessa situação, descobri que Petrópolis tem 45 mil, olha, temos 300 mil habitantes. Temos 45 mil pessoas com alguma deficiência física. Então eu digo assim, está faltando gestão no turismo? Essa é a questão? Essa é a grande pergunta que eu queria que o senhor respondesse. Claro que falta gestão. E, na verdade, o número que o senhor falou, o senhor está tirando os idosos. Os idosos também necessitam de fisioterapia, musculação, porque senão eles vão ficar mais deficientes. Eles têm a deficiência da idade, já têm menor força muscular e tudo. Então, eles também precisam de tratamento fisioterápico. Então, eu aumento esses 45 mil para... nós perdemos de Copacabana. Nós hoje já estamos com 21% da nossa população de idosos. Então, aqueles que tratam mal os idosos, fiquem sabendo, idosos vão votar. Vocês são 21% da população. Vocês necessitam de um centro de fisioterapia adequado também como os deficientes. Pensem bem na hora de votar. Vai ter eleição ano que vem. Né? Não pode fazer campanha antecipada, mas eu estou fazendo campanha antecipada para eles pensarem em quem devem votar. Calma, pode falar porque mudou a legislação, tá? Pode ficar até tranquilo com relação a isso. Antes você seria punido, poderia até ser impugnado a sua candidatura em função disso. Agora já mudou, já não é mais assim. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial, 30 segundos, fique conosco, já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Estamos de volta, conforme eu falei, muito rápido. Estamos batendo papo aqui com o vereador Dr. Mauro Peralta. Dr. Mauro, esse momento é chegado no programa, esse momento triste, que é o momento das nossas despedidas. Eu quero lhe agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que o senhor tem dado ao nosso programa. Muito obrigado mesmo, lhe desejando sucesso nessa sua caminhada aí daqui para frente, nas suas brigas, nas suas lutas, que eu tenho certeza que o senhor está lutando pela população de Petrópolis. Então, vou abrir um espaço agora aqui de alguns minutos para as suas despedidas. Fique à vontade, pode falar o que quiser. Bom, aqui, primeiro, agradecer novamente e, se Deus quiser, ser convidado novamente. Quero mandar um abraço para o Carlos Alberto Salgueiro e dizer, quem devia estar aqui falando sobre trânsito é o senhor. E espero que o senhor melhore, porque eu vou forçar o meu amigo Bernardo Filho a convocá-lo para vir aqui dar uma entrevista assim que o senhor tiver melhores. Eu sei que o senhor já está bem melhor, graças a Deus. Quero dizer que a população tem que lutar pela diminuição das portas de entrada. Vamos diminuir e vamos fazer o atendimento ser verdadeiro. Quero dizer que a população tem que lutar para que o seu posto de saúde funcione adequadamente em todo horário. Quero dizer para a população que ela tem que lutar
para que o projeto de tabagismo não funcione só no horário comercial, funcione à noite, porque quem trabalha não pode ir nesse lugar. Quero falar que a população tem que lutar para que a gente tenha também soro antiofídico nos distritos, já que as cobras moram nos distritos, cobra mora em todo lugar, cobra animal e cobra outro, mas os acidentes peçonhentos são nos distritos. Aí a gente tem que vir para aqui para o centro da cidade para tomar soro antiofídico. Quero dizer para vocês que se vocês não lutarem pelos seus direitos, é muito difícil conseguir. E o maior direito que vocês têm que lutar é o direito do voto. Votem conscientemente em quem possa realmente lhe ajudar. E cobrem do prefeito tudo isso que a gente vê de errado na cidade. Vamos mudar o nosso sistema de trânsito. Vamos fazer um sistema de trânsito com engenheiro de tráfego, uma CPTrans. Vamos obrigar que as pessoas que estejam nos cargos públicos tenham competência real para estar nos cargos públicos, recebendo uma remuneração digna. E vamos todos juntos. Hoje é um dia comemorado, eu não sei se esse programa vai ser depois, mas eu quero dar um abraço a todas as mães também, e dizendo a fala do saudoso Padre Quinha, meu líder. Toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria. Muito obrigado, Bernardo Filho. Muito obrigado a todos os petropolitanos. Juntos a gente vence. Gente, chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa. Quero agradecer a companhia que eu tive da senhora e do senhor nessa hora, prometendo para a semana que vem um novo programa, uma nova entrevista, novos assuntos. Quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.